Olá, eu sou o professor Vale e nessa videoaula vou mostrar para vocês como configurar um servidor de internet, compartilhando uma conexão de internet e instalando e configurando basicamente um firewall com iptables, utilizando o Linux Debian 10 ou o Debian Buster. Vamos lá? A primeira tarefa que nós devemos executar é selecionar a nossa máquina virtual do Debian 10 Firewall, que é a máquina que será configurada, e acrescentar uma interface de rede. Por padrão, as máquinas virtuais vêm com apenas um adaptador. O restante fica desabilitado. Nós vamos manter o primeiro adaptador como NAT. O NAT o que é? O Network Address Translation. É uma técnica que nós utilizamos para que máquinas com endereços IP locais dentro de uma subrede local, possam acessar a internet, as sites na internet e outros endereços, saindo com o endereço IPv4 do roteador de internet, no caso pode ser um modem. Como nós temos aqui máquinas virtuais, a nossa máquina física se comportará como se fosse um modem do nosso ponto de vista. Nós vamos então habilitar uma segunda interface de rede, como rede interna, como nós fizemos em outras aulas. Então nós temos uma interface de rede no nosso firewall e roteador de internet para a rede interna e temos uma interface de rede conectada à rede externa. Não seria possível fazer isso de outra forma nesse momento. Nós vamos dar um OK aqui e a partir daí nós podemos iniciar as configurações do firewall e do encaminhamento de pacotes da interface 2 para a interface 1 do nosso servidor de internet. Já estamos aqui no nosso servidor de firewall para configuração, logando como usuário root. Lembrando sempre que esta máquina já foi atualizada anteriormente com os comandos apt-update e apt-upgrade e com o diferencial de já ter o serviço de SSH, de servidor SSH habilitado na porta 22 e 22. Fizemos isso para adiantar o trabalho. Isso já foi mostrado em outra aula desse curso. Então vamos começar configurando a nossa segunda interface de rede. Eu já adiantei aqui, deixei identificada a primeira interface de rede, a ENP0S3, como a interface de rede conectada à rede externa. Eu vou aproveitar, vou copiar esse título, Ctrl+K, Ctrl+U, Ctrl+U novamente, só que aqui, interna. Então essa será a nossa interface de rede conectada à rede interna, a nossa rede local. Então, comando hello hotplug permite que a interface seja ativada sempre que o servidor for iniciado. Do contrário, teríamos que iniciá-la manualmente sempre que desejássemos. E fez cnp inet static para conferir no endereço IP fixo para a nossa segunda interface. O endereço dela será 172.16.0.1. Máscara de rede
a mesma utilizada em nossos projetos para manter coerência. Endereço de rede, por consequência, 72.16.00/24 e, finalmente, o endereço de broadcast. Dessa forma, nossa interface número 2 está ativada. Salvamos. Vamos desativar temporariamente a nossa interface INP0S8 e vamos ativá-la. INP0S8. Comando IP addr show. Verificamos que a interface de loopback está configurada como sempre, 127.0.0.1. A primeira interface de rede, a ENP0S3, está com o IP recebido da nossa máquina física via DHCP 10.0.2.15 e a segunda interface de rede, ENP0S8, recebe o endereço que nós chamamos de gateway, né? O endereço 172.16.0.1. Não quer dizer que sempre esse endereço será um gateway, mas nesse caso da nossa rede será. O que é um gateway? Chamamos de gateway aquela interface ou aquele IP de uma interface que permite que uma rede se conecte a outra rede. No caso aqui, o que nós vamos providenciar é que as requisições para a internet da nossa rede local possam ser encaminhadas para a interface ENP0S3. Dessa forma, quando as requisições retornarem, né, elas farão o caminho inverso, e é isso que nós chamamos de NAT, Network Address Translation. Nós utilizamos um endereço IP local, que não é roteável na internet, para sair por uma porta que tem um IP válido. No caso nosso, como nós estamos numa rede virtual, o IP recebido por DHCP na interface ENP0S3, a interface da rede externa, vem da máquina hospedeira, que nesse aspecto faz o papel do modem, embora ela não ofereça um endereço IP válido para roteamento na internet. Configurada a nossa interface de rede, nós podemos verificar o status do nosso serviço SSH. Comando systemctl status ssh.service. Como você vê, ele está ativo, ouvindo, né? Listening, no endereço IP 172.16.0.1 pela porta 22.22. Nós fizemos essa pequena modificação. E é muito comum para quem configura servidores SSH. Podemos então dar sequência ao nosso processo de configuração do firewall. Nós não precisamos instalar o iptables, mas nós precisamos instalar um módulo que permite salvar todas as regras que nós vamos configurar para o nosso firewall. Nós vamos usar então o comando apt install iptables persistent. Ele nos pergunta se nós desejamos salvar as regras IPv4 atuais. Respondemos que sim. Como não estamos configurando este servidor para trabalhar com IPv6, vamos responder que não, para as regras do IPv6.
pacote instalado, nós vamos para o segundo passo, systemctl enable netfilter persistent. Esse comando, essa linha de comando vai permitir que o iptables persistent seja inicializado toda vez que o servidor também for inicializado. Pronto, operação realizada. Podemos agora continuar e começar a configurar nossas regras. Uma primeira regra que nós vamos utilizar é a configuração de um bloqueio para a porta 23 de Telnet. É um exemplo. Então eu vou usar o comando iptables "-a". "-a" indica que essa regra irá para a última linha da chain input. "-p" informa qual é o protocolo. "-d" port 23, que é a porta de trabalho do Telnet. E "-j", né, o job. O que é que eu vou fazer com essa regra? Eu vou aplicar um drop. Eu vou bloquear esse acesso. Agora eu vou utilizar basicamente a mesma regra, mas vou trocar aqui o protocolo de TCP para UDP. Então, eu tenho já bloqueado a porta 23 do serviço de Telnet. Como é que eu vejo isso? Comando iptable "-l" maiúsculo. Nós temos aqui todas as chains com a política de aceitar pacotes, isso será mudado em algum momento. E temos ali na chain input as duas regras de drop do protocolo TCP, do UDP, né, do serviço Telnet. Então, essa é a nossa primeira regra de bloqueio. Nós podemos também utilizar o comando iptables "-l" acrescido de --line --line -numbers. Então veja que as regras agora estão numeradas. As duas regras da chain input estão numeradas na ordem em que elas foram adicionadas. Lembra? A regra para o TCP foi adicionada primeiro, em segundo lugar, a regra para o UDP. O "-a" coloca sempre a regra no último lugar da fila. Nós precisamos também aprender a acrescentar regras e exatamente colocando no ponto em que nós desejamos, uma vez que o script do firewall é lido de cima para baixo, ou seja, do início para o fim. Então, a posição da regra também afeta. Se você criar uma regra, número 1, para liberar um serviço em uma determinada chain, e criar uma segunda regra, número 2, por exemplo, para bloquear esse mesmo serviço nessa mesma chain, ele vai atender a primeira regra. A primeira regra que bater, que fechar, ele vai atender. Ele não continua lendo o script para aquela regra. Ok? Atendeu a primeira regra que atender, ele executa e não continua mais. Vamos então acrescentar uma regra. Comando sempre é o iptables "-i" maiúsculo, chain forward para encaminhamento de pacotes. Essa regra deverá ficar em primeiro lugar nessa chain. Nesse momento nós não temos outras regras, mas para você entender que se eu tivesse outras regras, ela assumiria a posição número 1. E endereçada a NP0S3, que é a nossa interface de rede externa. E o que é que eu vou fazer com essa regra? Eu vou criar um bloqueio, -jdrop. Então, essa regra está adicionada. Vamos lá, vamos verificar. Olha ela lá, regra número 1, né? Na chain forward.
eu vou apagar essa regra. iptables, menos D maiúsculo, o nome da chain, a chain forward para encaminhamento de pacotes, e eu quero apagar a regra número 1. Novamente, comando iptables menos L, menos line menos numbers. Observe que a regra da chain forward foi deletada. Perfeito? Outra tarefa importante é bloquearmos a chain input para que não ocorram conexões entrantes. iptables menos P maiúsculo, o nome da chain e a regra que devemos aplicar, drop. Vamos verificar como ficou. Não precisamos do menos line, mas observe que chain input agora não é mais accept, é drop. Então, nosso firewall está sendo gradualmente configurado. Nós precisamos agora executar uma configuração para que possa haver o encaminhamento de pacotes entre a interface ENP0S3 e ENP0S8. Para isso, nós vamos editar o arquivo sysctl em /etc sysctl.conf e vamos descomentar a linha onde está o comando net.ipv4.ip underline forward igual a 1. Configuração feita. Podemos dar sequência a esse processo. Precisamos também configurar agora sim no iptables uma regra que nos permita utilizar o NAT, o Network Address Translation, para que nós possamos fazer com que esses pacotes saiam de uma rede com endereço local para uma rede com endereço válido na internet. iptables menos tnat menos A maiúsculo, host routing, menos O, INP0, S3, a nossa interface de rede externa, e vamos aplicar o comando masquerade. Então, nós estamos fazendo algo chamado mascaramento. Nós mascaramos. O NAT é basicamente isso. É um mascaramento de um endereço IP local para um endereço IP de saída da sua rede. Se você tiver 20 máquinas, obviamente com 20 IPs diferentes, todas precisarão sair para a internet. Como os endereços de IPv4 estão se esgotando, então, o que acontece? Foi desenvolvida a técnica de NAT, onde eu mascaro. Eu faço de conta para um servidor web, ele só vê o interface, ele só vê o endereço da interface do modem, ou do dispositivo que está levando aquela requisição para ele. Ele não vê o endereço da máquina local, da máquina que está dentro da sua rede local, atrás do seu modem. Ok? Então, eu vou fazer esse mascaramento por meio desse comando. Preciso também garantir que a chain forward esteja com a regra accept. Nosso firewall, então, está sendo configurado para que ele possa fazer esse encaminhamento. Os testes nós faremos ao final das configurações, tá? Vou mostrar como exemplo agora também para vocês uma forma. Vamos dar o comando iptables -L
e você tem aí todas as suas regras atuais. Observe que eu ainda não salvei essas regras, correto? Então, vamos salvar essas regras. Como é que eu faço? dpkg menos reconfigure iptables persistent. Sim, não, regras salvas. Se eu reiniciar esse servidor agora, essas regras estarão salvas. Vamos mostrar um exemplo agora de como bloquear um endereço IP específico dentro da nossa rede para o acesso à internet. iptables-i, você já sabe que eu vou colocar essa rede dentro de uma chain e vou dar uma posição para ela dentro dessa chain. Que é a forward, vou acrescentar número 1 para a regra, a origem dessa requisição 72.0.15. Eu estou usando aqui um IP que você pode mudar à vontade. Quando você estiver com seus clientes ativos via DHCP, você pode experimentar. Você pode deixar um deles com um determinado IP, ou verificar o IP dele e colocar ele para ser bloqueado e fazer o teste com o outro que não é bloqueado. Você pode simplesmente ter um só cliente, alterar o endereço dele, né? E fixo, né? Mantendo os endereços de gateway e de DNS nas configurações lá, se for o Windows ou Linux, e fazer o teste na mesma máquina alternando IP. Eu estou usando aqui um endereço IP 172.16.0.15 apenas como exemplo. Você pode usar o que você quiser. Protocolo TCP-M TCP destinados à porta 80, né, do protocolo HTTP. E o que é que eu vou fazer com essa regra? Eu vou bloquear, né? Eu vou bloquear. Mas você sabe que, vou usar a mesma regra aqui, você sabe que também há muitos sites em HTTPS. Então, o bloqueio na porta 80 ele pode ser quase que inútil. Então, eu preciso acrescentar uma segunda linha e uma segunda regra. Então, eu vou colocar essa regra em segundo lugar. Não que faça diferença. Ok? Ele vai processando à medida que a regra bater, né? Que ele automaticamente vai aceitar. Configuradas essas regras de bloqueio como exemplo, iptables -l line numbers. Veja que agora ele começa a ficar um pouquinho demorado para dar resposta. Isso é normal. Ok? Isso é um processo normal. A regra número 1 de forward já está ali. Como nós configuramos o bloqueio ao HTTP. E a regra número 2 de forward, bloqueando o HTTPS, a porta 443. Dessa forma, nós mostramos algumas configurações básicas para vocês. Vocês podem analisar essas configurações, criar outras regras que julguem necessárias, podem pesquisar sobre outras regras. Vamos parar por aqui e vamos realizar os testes com as máquinas clientes. Lembrando que nós vamos ativar o nosso servidor DHCP DNS. Nós já estamos aqui então com o nosso servidor DHCP DNS. Vamos logar como usuários root e vamos editar o arquivo do DHCP, de configurações do DHCP. Está em /etc /dhcp /dhcpd.conf.
que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, nós vamos acrescentar na linha Option Domain Name Servers 2 servidores da internet. O nosso servidor DNS interno, para o nosso domínio configurado aula.ads, ele está já apontado. Mas se eu tentasse acessar a internet agora, eu não teria um resolvedor de nomes para a internet. Então vamos acrescentar. Você pode escolher outro se quiser. Você só precisa colocar vírgula e o endereço do servidor DNS que você deseja. Então, vírgula em sequência sem espaços. Então, tem ali 172.16.0.2, vírgula, 8.8.8.8, vírgula, 8.8.4.4, fechando com ponto e vírgula. Option Routers permite que nós indiquemos quem é o gateway, quem é qual é o endereço IP da máquina que vai nos permitir sair com as requisições da rede interna para a rede externa e recebê-las de volta. Então, no caso, é o nosso servidor de firewall. Né? Então, option, espaço routers, espaço 172.16.0.1, ponto e vírgula. Lembrando que esse é o endereço do nosso firewall. Reconfiguramos o DHCP, precisamos agora reiniciá-lo. systemctl restart ISC DHCP server. Serviço reinicializado, vamos configurar, vamos verificar seu status. Active Running. Uma vez configurado o DHCP, vamos agora alterar o arquivo resolve.conf. Ainda no servidor DHCP DNS. Vamos acrescentar aqui em name server os endereços que nós acrescentamos no DHCP. Lembrando que vocês podem utilizar qualquer outro endereço DNS válido, inclusive o da sua operadora. Eu estou usando aqui o do Google apenas por conveniência. Nosso servidor DHCP DNS, então, já está reconfigurado. Nós podemos agora voltar para os testes com as máquinas clientes. Estamos aqui então na nossa máquina cliente e vamos verificar se ela está recebendo um IP. Comando IP config. Observe que ela está recebendo o IP 172.16.0.15, aquele que nós bloqueamos, e que o gateway padrão é 172.16.0.1. É possível que essas informações não sejam suficientes para você. Então, basta você usar o ipconfig/all. Aí, nesse momento, você tem mais endereços disponíveis. Então, observe que ele está recebendo endereço IP, está sendo informado o servidor DHCP onde ele está. E olha aqui os servidores DNS que ele recebe, os 3 que nós configuramos. Vamos ver se ela consegue acessar a internet. Vamos fazer um teste aqui. Vou abrir o navegador. Observe que ele não consegue acessar o site. Essa é a mensagem que ele recebe.
Perfeito? Eu vou fazer uma mudança manual. Eu venho aqui na interface de rede, as configurações dela para facilitar o trabalho. Você pode fazer a mesma coisa ou usar uma segunda máquina. É a opção sua, da sua conveniência. Veja que ele está aqui para receber tudo por DHCP. Eu vou substituir o DHCP. Vou colocar o endereço 172.16.0.16, porque você se lembra do escopo que nós configuramos, ou você analisa o escopo que você configurou em sua rede. A máscara é essa, e o nosso gateway padrão 172.16.0.1. Preciso pelo menos de um endereço DNS. Basta um. Se você quiser configurar mais um ali, fique à vontade. Isso é apenas para eu realizar um teste e consumir menos tempo. Eu vou pedir agora para recarregar. Pronto. Ele já liberou o acesso para a nossa máquina. Nós já estamos podendo acessar a internet regularmente. Vocês viram que funciona. Observe que, inclusive, ele tira o triângulozinho de bloqueio daqui. Vamos voltar para lá, na nossa interface de rede local, propriedades, PV4, e vou retornar as configurações de rede dessa máquina Windows para que ela receba via DHCP. Ok? Para que ela retorne e receba via DHCP. Vamos verificar agora se ele ainda permite que nós acessemos. Primeiro vamos ver se ela recebeu o mesmo endereço IP, né? Já recebeu ela. 172.16.0.15. Nós tínhamos utilizado 16. Vamos ver se ele permite que nós continuemos a navegar. Não permitiu. Agora, vamos tentar acessar o nosso servidor na porta que nós, o IP, porta que nós configuramos. Bom, observe que ele não permitiu acesso via SSH. Ele não está permitindo. Posso aguardar aqui, mas ele vai me dar uma resposta de conexão recusada. Então, nós vamos voltar ao nosso firewall e configurar essas regras e aproveitar para configurar mais algumas regras com vocês. Voltamos aqui ao nosso firewall. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos liberar essa porta. Pode observar, o iptables-L não informa que existe uma regra para liberar o acesso ao nosso servidor de firewall via SSH. Vamos criar essa regra, iptables-a input -ptcp -deport 2222, que foi configurado em nosso servidor SSH, para aceitar. Vamos aproveitar aqui para mostrar a vocês como configurar uma regra de acesso a servidores web. É uma conexão entrante, então é na chain input. Conexões novas conexões serão permitidas. Protocolo TCP. Destinadas a qual porta? Primeiramente a porta 80. Accept, já que nós vamos permitir essa exceção. Por que exceção? Porque se você olhar ali, a chain input tem uma política de drop, de bloqueio. Então, primeiro eu bloqueio, depois eu libero. A mesma coisa, a mesma regra, mas eu
tenho que mudar a porta 80 e acrescentar também a porta 443 para HTTPS. Essas duas regras já estão acrescidas. Vamos dar o comando iptables -L maiúsculo, line, numbers. Vamos aguardar uns minutinhos. Mas você já vê ali como era o comando, a instrução "-a", -4, perdão. A regra número 4, né, aceita HTTP, e a regra número 5, HTTPS. As regras com "-a" indicavam que elas iriam para o fim da lista da chain input. Agora ali está aparecendo o bloqueio pela porta HTTP à máquina 172.16.0.15. Qualquer que seja o computador da rede que receba este endereço, ele não conseguirá acessar a internet. Pronto, aí estão todas as regras já atualizadas. Vou também mostrar mais uma forma de bloqueio via endereço MAC. Não é uma forma muito eficiente, mas não custa você ter conhecimento. -M MAC, -MAC source, ou seja, uma conexão entrante. Qual MAC? Eu escolhi o MAC, endereço MAC. Escolhi o endereço MAC de uma das minhas máquinas, mas é apenas para você verificar. Eu não vou realizar um teste com esse endereço. Procure fazer um teste com uma das suas máquinas e verifique. Então, nesse caso aqui, eu vou aceitar conexões entrantes desse endereço MAC, mas eu poderia também bloquear conexões entrantes desse endereço MAC. Do mesmo modo que eu permiti o acesso com a regra JAccept para porta 80 e 443 do nosso servidor web, eu poderia também bloquear. Do mesmo jeito que eu uso essas regras para bloqueio, eu também posso usar para liberar. Vamos fazer mais uma vez aqui, pela última vez, para verificar como está o nosso firewall, como estão as regras. Já aparece ali a regra número 6 da chain input, liberando o acesso da máquina com esse endereço MAC ali especificado, começando com 08, para a nossa rede. Vai aparecer aqui, você se recorda, as regras que permitem que uma máquina interna, especificamente a de final 0.15 no seu IP, ou que não permitem, drop, acesse a internet. Lembre, o DHCP pode eventualmente dar esse endereço fixo, esse endereço IP para outra máquina. Então essa regra é um exemplo para você, mas é necessário que você considere essa eventualidade. Nós precisamos agora, antes de terminar, gravar todas essas regras. Então,
dpkg menos reconfigure iptables persistent. Sim, não. Você viu que ele gravou as nossas respostas na configuração, né? Durante a configuração. Vamos voltar agora para a nossa máquina cliente Windows e tentar fazer um novo acesso via SSH. Voltamos aqui com a mesma mensagem de erro que tínhamos anteriormente e vamos fazer um novo teste. 172.16.0.1 porta 2222. Veja que ele já permitiu que nós fizéssemos o acesso. O mesmo processo que você viu na aula de instalação e configuração de um servidor SSH. Eu vou logar como aluno. Aluno, já tenho acesso então ao meu servidor de firewall, perfeito? Como é que eu sei que é esse servidor? IP addr show, olha aí, 172.16.0.1. Esse é o nosso servidor, já estamos acessando essa máquina. Dessa forma, nós concluímos essa videoaula. Espero que ela tenha sido útil e aguardo você em uma próxima oportunidade. Até mais!